pipocada! Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é a resenha do livro A Metade Sombria de Stephen King. Confere comigo essa história eletrizante. E aí, pipocada! Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é a resenha do livro... Tcharam! A Metade Sombria, que eu peguei o livro de ponta cabeça, como sempre. A Metade Sombria de Stephen King. Esse é um livro da Biblioteca Suma de Letras, uma edição perfeita, mega presente que a Suma trouxe pra gente, porque é um dos livros escritos ainda sob o pseudônimo de Richard Bachman. Esse pseudônimo aí que escreveu 7 livros, né? E é um pseudônimo que tá aí desde 1977, que só foi morto pelo Stephen King em 85. E vamos explicar essa história direito. A Metade Sombria é um livro escrito em 1989, um dos últimos livros que o Stephen King escreveu sobre esse pseudônimo. O que aconteceu e o que foi a inspiração desse pseudônimo aqui? Não, na verdade, desse livro aqui. Esquece o pseudônimo. Corta, volta a fita. Qual foi a inspiração do livro? A inspiração para escrever esse livro foi totalmente autobiográfica, porque o Stephen King conta muito dele mesmo através desse personagem, né? Do Belmont, o Ted Belmont. O Ted Belmont é um escritor e ele vive em Castle Rock. Ele é casado e tem aí 2 filhinhas gêmeas. Ele é casado com a Liz. Castle Rock, sim, Castle Rock. A cidade que também vai aparecer em Cujo, em Trocas Macabras, em Blaze, A Pequena Caixa de Gwen e muitas outras obras do Stephen King. Então, se você tem saudade e quer revisitar Castle Rock, se você gosta das descrições deste lugar, a gente tem muita informação, né? Juntando todos esses livros, a gente consegue montar a cidade completa. São aí, né, teorias do multiverso King. O Ted Belmont utiliza o pseudônimo de George Stark. E ele vai escrever livros muito violentos e sanguinários. O George Stark, que é o pseudônimo do Ted, vai criar um assassino em todos os 3 livros que ele vai escrever. E esse assassino é o Alex Machine. No início do livro a gente faz essa pequena confusão de nomes, mas depois a gente acaba entendendo e tudo se esclarece. Ok. O Stephen King criou o pseudônimo Richard Bachman. Esse pseudônimo foi morto em 1985, ou seja, foi descoberto o pseudônimo dele. E aí ele foi obrigado a revelar que era o Stephen King que escrevia os livros, né? Que era ele mesmo. Só que esse pseudônimo do Richard Bachman, ele tinha data de nascimento, ele era um fazendeiro, ele tinha até fotografia. Então o Stephen King mata ele e aí depois conta para todas as pessoas do mundo, para todos os fãs, que ele era o escritor, né? Que ele estava escrevendo ali sob pseudônimo. Por quê? Porque as editoras alegavam que o público não tinha essa aceitação de mais de um livro do autor por ano. Então, como só podia escrever um livro por ano e Stephen King tinha muitas histórias para contar, ele criou esse pseudônimo para publicar 2 livros por ano. Espertinho, né? O mesmo acontece com o personagem do livro, né? Então, o personagem do livro estava passando aí por uma dificuldade financeira. O Stephen King também passou por essa dificuldade aí quando ele estava escrevendo Carrie Estranha, o primeiro livro do autor, né? Mas ele conta que ele ganhava muito mais sob o pseudônimo de George Stark. Assim como o Stephen King vendeu muitos e muitos mais livros sob o pseudônimo de Richard Bachman, por ser livros assim bem sanguinários. E eu não sou muito fã, porque eu penso que o Stephen King forçou demais nesses livros. Então, quando a gente lê Misery, né? Quando a gente lê Autoestrada, que é o livro que eu detesto, assim, do Stephen King, né? Então, assim, eu penso que ele alonga muito na violência, assim, e ele não faz boas descrições, não. Já esse livro, A Metade Sombria, do Stephen King, ele vai retratar, então, assim, essa história que tem tudo a ver com o Stephen King, né? Quase como se o Stephen King estivesse vivendo na pele do Ted e contando pra gente exatamente como ele se sentiu. Então, o Ted, quando ele mata o personagem dele, né? Assim, ele também é obrigado a matar o personagem porque o Ted foi descoberto
por um jornalista, descobre que ele é o George Stark e quer fazer chantagem com ele. Então, antes que a bomba exploda, ele resolve revelar quem é o verdadeiro escritor que tá ali sob aquele pseudônimo. E a notícia corre, e ele vai parar na revista People, e aí eles criam uma fotografia, todo um cenário dentro de um cemitério, faz uma tumba, essa aqui é uma tumba, faz uma lápide, né? Faz uma lápide lá no cemitério, aqui jaz, né, George Stark, um cara não muito legal, apertando a mão da esposa dele, a Liz, os dois com uma pá na mão e faz essa foto. E é aí que tudo começa a acontecer. O que acontece é que os assassinatos do personagem do George Stark, o Alex Machine, começa a acontecer na vida real. E pessoas começam a morrer. Todas as pessoas que estavam envolvidas aí com a morte do George Stark, que é o pseudônimo, né? É o pseudônimo do Ted Belmont, começam a morrer e tem aí um ou dois personagens que não tem nada a ver com uma história, que não tem nada a ver do livro, que morrem também. O bom das mortes... Não sei se eu posso falar o bom das mortes. Tá, o bom das mortes que acontecem no livro é que a gente não tem vínculo afetivo com os personagens. Ou seja, o Stephen King vai matando os personagens, mas ele fala assim... Ah, e esse personagem que morreu era editor de não sei o que lá e não sei o que lá, né? Apareceu morta e tal, mas só que ele descreve as cenas muito... Gente, da agonia da descrição da morte, tintim por tintim, como acontece no livro. Ai! Mas como a gente não tem vínculo afetivo, é tipo... Ah, morreu, tá? Mas a gente acaba criando vínculo, sim, com o escritor, né, do livro, não o Stephen King, o Ted Belmont. O Ted Belmont, a Liz, esposa dele, e as crianças, e mais um personagem muito legal que é o detetive, o Alan Pegler. É o mesmo Alan que apareceu em outras obras do Stephen King, sim, e vai aparecer lá em Trocas Macabras, que é o livro verdinho da biblioteca, Suma de Letras. Ai, é muito lindo. Só a título de curiosidade, um dos últimos livros do Stephen King que publicou como o Richard Bachman foi Fúria. Fúria a gente não encontra, porque é um livro perdido do Stephen King. É um livro que ele mandou recolher depois que um adolescente, inspirado nesse livro dele, né, saiu matando todo mundo, já que conta a história de um adolescente que atira em várias crianças numa escola. Então ele mandou recolher esse livro, e esse livro, né, que é um conto, na verdade, quando ele foi publicado no Brasil, ele foi publicado dentro de um outro livro como um conto, que é os contos do Richard Bachman, que só pode ser encontrado em edição muito antiga. E essa edição vale uma nota. Se você tem esse livro em casa, saiba que o seu livro está valendo mais de R$2.000. O livro, então, vai contar muito da infância do Ted, essa infância conturbada que ele teve, como ele queria ser escritor e tudo que ele escrevia, né, modificava tudo à sua volta. Esse livro também virou filme nas mãos de Jorge Romero, que é um grande, mas grande cineasta e um grande nome do terror, né? Mas eu confesso que o filme não é legalzinho, não. Já que tem muitos personagens, assim, que troca, né? Então, tipo assim, perdeu muito o sentido. Igual a bibliotecária do filme, na verdade, é um bibliotecário, é um professor amigo do Ted Belmont, que ele também leciona numa universidade. Ele dá aula de literatura nessa universidade aqui. E tem um papel fundamental no livro. Já no filme não tem papel nenhum, a não ser emprestar o carro aí pro Ted Belmont aí. Não vou dar spoiler, vou dar a volta no parquinho. Então ficou muito superficial esse personagem no filme. O final do filme é bem sanguinário e é bem diferente do final do livro, já que o final do livro aí tem uma reviravolta bem legal. Já é um final que eu já gostei, é um final de pontas soltas, né? O clássico final do Stephen King, mas esse final de pontas soltas
deixa a gente que é leitor imaginando mais coisas, o que poderia acontecer, né? Então eu gosto de chamar de final de portal aberto do Stephen King, que é aquele onde tudo pode acontecer e onde nesse portal pode se passar as mesmas criaturas de um livro para o outro e adentrar o multiverso King, né? Vamos colocar a tabela do multiverso King como um grande mundo do Stephen King, que a qualquer hora pode interagir um livro com o outro. Então ele deixa esse final de portal aqui, já é o que não acontece no filme. O que é muito engraçado é aqui que o tempo todo no livro a gente tem esse pombinho aqui, ó. A gente tem muitos passarinhos, ó. É porque o Ted Belmonte, quando ele entra em certas crises, ele diz: os pardais estão voando, os pardais estão voando. Novamente, né? São os pardais, né? Não são os pombinhos, são os pardais. O que eu tô confundindo com pombo? Porque quando chegou na metade do livro que eu entendi, eu liguei alhos com bugalhos e... ai, meu Deus, então é isso! Esses passarinhos, esses pardais, eles também vão aparecer em vários lugares, em vários livros diferentes, em vários lugares do Multiverso King. Como Dança da Morte vai aparecer esses pombos, lá no Milharal vai aparecer esses pombos, lá em Salem vai aparecer... Por que eu tô chamando de pombos? Porque, na verdade, na mitologia, né, são pombos, são chamados de psicopombos e fazem aí essa ponte entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, em vários livros do Stephen King vai aparecer passarinhos, que, na verdade, na mitologia, além dos psicopombos, também pode ser outros pássaros. Aqui, no caso desse livro, são pardais. Mas em outros livros dele, como Dança da Morte, a gente vai ver o corvo. Então a gente vai ver o pombo lá no Milharal, né? Na Colheita Maldita. E assim por diante. Então é tudo a mesma coisa. Então todos esses passarinhos são os psicopompos. Aí sim a gente mata aí, né? Uma grande charada no Multiverso King. Onde sempre que vai aparecer sempre esses passarinhos. Então, psicopompos à parte... a gente tem aí, né, um livro que vai retratar muito o autor. E, por favor, pulem o prefácio do livro. Se você está lendo Stephen King em ordem cronológica ou quer ler o concorrente depois desse livro, pule. Quem não leu o concorrente ainda, porque um prefácio escrito pelo próprio Stephen King e ele vai dar muito detalhe, vai dar um spoiler do final do concorrente. E o final do concorrente é o livro aí bem bacana do Stephen King que vai ter essa reviravolta, esse plot twist justamente no final. Então, se você já saber o final do concorrente, já vai perder toda a graça de leitura, né? Então não tem por que ler o concorrente, vai ficar... né? Que é a sensação de que eu já sabia e tudo vai caminhando para a mesma coisa que você já sabia, então não é legal não. Se você não leu, pula o prefácio, né? E depois que você lê o concorrente, você volta e lê o prefácio aqui, se você não esquecer, e tá tudo bem, né? Então, não vou falar mais do livro para não contar spoiler, mas é uma história assim que vai deixar a gente muitas vezes nervoso. E tem alguns parágrafos que se arrastam sim. São às vezes 3 páginas para uma conversa só, algo que não faz sentido. E o Stephen King ele volta e retoma o mesmo ponto. Mas é uma característica do autor, não é? O que seria Stephen King se não fosse prolixo? Não seria Stephen King. É uma assinatura do autor quando a gente pega um livro, se não tiver escrito Stephen King e a gente começa a ler e vê que tem muita enrolação e muito lenga-lenga, a gente fala, eu já sei quem escreveu, foi Stephen King. Então é uma característica dele, né? Mas assim, gente, o início do livro é um pouco maçante. Então vai contar, ficar ali contando, vai e volta, a infância do Ted Belmonte, volta pra cá, e faz o contexto dos livros e do George Stark, né, que é o pseudônimo dele, e fica lá, é um pouco chato. Mas aguente firme, que vai melhorar. Aí tem ali umas 20 páginas, que é bacana, a gente já começa a entrar, nossa, quem é? Que será que vai acontecer, né? Quem é esse personagem? Quem é que tá matando? E a gente começa a fazer as teorias mirabolantes no meio do livro, porque aparecem muitas pontas soltas e dá pra gente brincar de detetive e tentar ali, né, naquela história. Gente, não dá pra imaginar o final do livro, não dá mesmo! Porque por mais que a gente faça teorias, a gente não consegue chegar no final até... Ai, meu Deus! É porque o Stephen King, ele sempre surpreende, ele traz coisas assim, da carochinha,
do arco da velha, daqui e dali, para poder juntar a história dele. Então ele vai puxando coisas assim, extraordinárias, de dentro da imaginação dele, de dentro da cabeça louca do Stephen King, dando vida a coisas e coisas e coisas e coisas e criaturas e psicopompos e não sei o que, e vai buscar tanta referência, vai ali colocar uma razão de existir que faz toda a diferença, a gente acaba acreditando. E alguns pontos do livro, realmente eu fui pesquisar no pai Google para saber se era possível, e eu descobri que era possível. Então o Stephen King, ele baseia muito, né, na ciência também. E não falo mais para não ter spoilers, porque não sei se você vai gostar desse livro, mas como é uma fase sombria do autor que estava ali lidando com esse processo, todo esse processo de alcoolismo, esse processo de saída das drogas. E a gente tem ali um Stephen King, né? O autor tem aí, já passou de 70 anos, então a gente tem aquela geração do Stephen King que era legal ainda, né? Era bacana e tinha várias propagandas, incitava a fazer essas coisas. Então, né, quando a gente fala de Stephen King, a gente está falando de um autor que já publicou mais de 70 livros e continua publicando. Então a gente conhece muito da vida do escritor desde aquela geração, desde o livro Carrie, né? Porque ele passa muito dele, dos livros também, e daquele contexto histórico e social em que o Stephen King foi jovem, né, da juventude dele. Disso também a gente não pode esquecer. Então, antes de qualquer julgamento, a gente vai contextualizando e percebe que o Stephen King passou por aquela geração hippie aí, aquela geração que era legal fumar e beber, e ele teve sérios problemas com isso, né? Então a gente vai ter os livros quando ele estava ali nesse processo, como Cujo, e aqui como A Metade Sombria, e a gente vai ver uma diferença muito grande dos livros depois desse processo. A gente vai ter um Stephen King mais humano, um Stephen King que coloca mais sentimentos dentro do livro, né? Que vai trazer essa introspecção dos personagens, o pensamento dos personagens. A gente vai entendendo o que se passa dentro da cabeça do personagem, o que não ocorre com os livros antes. Sobre o uso de entorpecentes, né? Então ele fica mais seco. Não é que ele não coloca sentimentos dos personagens, às vezes ele até coloca um pouquinho de introspecção, mas é um Stephen King mais seco. Ele joga a verdade nua e crua e toda a violência e sem papas na língua, como Autoestrada, né? Então ele coloca muito de psicose dentro dos personagens, é isso que eu queria dizer. Os livros do Richard Bergman, a introspecção dos personagens são psicose. São personagens que estão o tempo todo maquinando coisas e manipulando as mentes dos outros personagens. Depois que o Stephen King ele se livra das drogas, ele começa um processo de introspecção, tornando os personagens mais humanos. Agora ficou mais fácil de entender. E aí a gente tem os 7 livrinhos, mais os 2 romances, né, que estavam escondidos, que vieram depois de 1985. O ano que eu nasci. E aí é dessa geração, né, dos anos 80, dos anos 90, vai gostar de ler e ter essa contextualização pra gente ver como que era a juventude bem antes disso. Então é isso, meus amores, acho que eu já falei demais. Leia esse livro que vai valer muito a pena, A Metade Sombria. É um dos livros que eu não gostei, é um dos livros que eu menos gostei do Stephen King, mas ainda não superou o Autoestrada, que é o livro que eu não gostei de jeito nenhum, né? Será que eu vou encontrar algum que vai superar o Autoestrada? Ai, não sei. Mas esse é o segundo da lista do não gostei, vocês entenderam, né? E eu concordo plenamente com a Tabitha King. E você? Se você já leu, me conta aqui se você gostou desse livro, se você gostou da adaptação do filme, né? E se você já conhecia essa fase negra do autor. Obrigada por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo, muitas letrinhas de amor. E tem um projeto Multiverso... Eu sempre esqueço de falar alguma coisa, meu Deus. E tem o projeto Multiverso King, que é a lenda do King em ordem cronológica. Se você gosta do autor, aqui eu vou deixar uma playlist separadinha com todas as resenhas do Stephen King que já apareceram por aqui. Tchau, tchau. Agora é sério. Tchau.